Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui fazendo esse trabalho que vai estar sendo inserido aqui no Visão Nobre. Você pode já dar o seu like ou o seu dislike. Eu quero tratar de uma sequência sobre o chamado. Certamente você já ouviu alguém falar assim: você tem um grande chamado de Deus. E eu diria que uma das profecias mais certeiras que alguém possa dizer é exatamente isso: você tem um grande chamado de Deus. Quero ler um texto aqui da palavra de Deus que se encontra em Isaías. Isaías, no capítulo 45, que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Amém? Essa passagem bíblica, essa profecia, é uma profecia que foi profetizada pelo profeta messiânico, o profeta Isaías. Agora eu quero chamar a atenção que aqui Deus está chamando uma pessoa para executar uma grande tarefa. E Deus está usando o profeta Isaías para fazer conhecido esse chamado. Mas o que chama a atenção é que essa profecia de Isaías foi profetizada cerca de 120 anos antes de Ciro nascer. Observe você, 120 anos antes de Ciro nascer. Então, entre 100 e 200 anos, de 100 a 200 anos, né? Que depois da profecia, que veio ser cumprida essa profecia. O que eu quero lhe dizer? Nós estamos em uma série, né? Estamos em uma sequência temática que traz o tema O Chamado. Então aqui o Ciro está sendo chamado por Deus 120 anos antes dele nascer. Então, nós temos um propósito, que também é um desígnio, ou seja, uma tarefa exclusiva de Deus, que o Senhor designou a nós antes de nós virmos aqui à Terra. E a pergunta que eu faço é: você tem cumprido o seu chamado? O que Deus tem lhe falado nos últimos tempos? Você tem anotado o que Deus lhe falou há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás, há 5 anos atrás? O que acontece hoje, e sempre aconteceu no meio cristão, no meio da humanidade, é que existem pessoas, líderes, homens e mulheres de Deus, que vivem tentando agradar outras pessoas, ou tentando se auto-agradar, menos fazer a vontade de Deus. E eu estou trazendo essa mensagem para você, para que Deus lhe desperte, porque você tem um chamado por Deus. A Bíblia diz em Mateus 22 e 14, que muitos são chamados e poucos escolhidos. A Bíblia diz também em João 15,16, o Senhor Jesus dizendo: não foi vós que me chamou, mas eu escolhi a vós para que vades e dê muitos frutos, e o vosso fruto permaneça. Então Deus tem algo especial na sua vida. Deus lhe chamou para fazer algo especial na sua vida. Imagine você que o povo de Israel, segundo a profecia de Jeremias, foram para a Babilônia, ficaram ali durante 70 anos, alguns profetas profetizando que para eles ficar tranquilos que iam voltar depois de 3 ou 4 ou 5 anos para massagear o ego do povo. E Jeremias afirmou e disse: não, vocês vão ficar 70 anos. Jeremias ainda enviou uma carta
lá para a Babilônia, no capítulo 29 de Jeremias, olha, vocês podem orar pelas cidades que vocês estão aí, porque vocês vão ficar 70 anos, ore pela paz da cidade, que será a vossa paz. Os vossos filhos casarão, as vossas filhas casarão, porque aí vocês vão ficar 70 anos. Agora você imagina que ao final de 70 anos, o império o império persa e dos medos dominaram Babilônia. Veja que a cultura de Babilônia era trazer as pessoas para a Babilônia. Agora esse império, medos e persas, quando dominou a Babilônia, eu vou ler aqui para você um texto aqui em Esdra. Esdra, deixa eu achar aqui. Esdra capítulo 1. É que eu estou com o celular aqui. Esdra capítulo 1. Observe, olha o que esse texto nos diz. Olha o que esse texto nos diz. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Ciro, que foi profetizado há 120 anos antes de nascer, que Deus teria uma grande missão para fazer através da vida dele. O que eu quero lhe dizer? Deus tem uma grande missão para fazer na sua vida. Você veio à Terra para cumprir o chamado de Deus. Ciro não era judeu, mas Deus tinha um propósito na vida de Ciro, da mesma maneira que Deus tem um propósito na sua vida. Veja que no primeiro ano que Ciro estava ali dominando, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. No final de 70 anos, Deus está usando um homem, cujo homem foi profetizado 70 anos ou 120 anos antes do que ele iria fazer em prol do povo de Deus. Isso explica que tudo está no controle de Deus, que o chamado que Deus tem na sua vida é para cumprir algo muito especial aqui na face da terra. A história é que vai contar que um dia o rei Ciro não conseguiu dormir. Isso na história paralela. Ciro não estava conseguindo dormir, e os reis tinham o costume de pessoas, escribas, leem para eles textos de crônicas, textos de escritos e antigos, E essa noite alguém estava lendo. Quando chegou em Isaías 45, que leu isso, Ciro ficou assustado, falou: o que é isso? Aí alguém falou: então, o Senhor Deus dos judeus falou que o Senhor ia nascer. Isso aconteceu há mais de 100 anos atrás. Veja bem, nós já estávamos aí, se calcula mais ou menos 170 anos depois da profecia de Isaías. Então Ciro ficou impactado com aquilo e entendeu que ele veio para esta missão na terra. Vamos voltar lá em Isaías. Isaías, no capítulo 45, de novo. Isaías 45. Glória a Deus. Desculpe aí. Deixa eu ler aqui. Isaías 45. Vamos ler o texto mais por inteiro, para você entender. Diz assim:
A quem tomou pela mão direita. Deus tomou Ciro pela mão direita. Aleluia. A quem tomou pela mão direita, para abrir diante dele as portas e os portões não se fecharão. Olha Deus falando com Ciro. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus está chamando alguém pelo nome, gente. 120 anos antes dessa pessoa nascer. E Deus está falando que essa pessoa tem um chamado para cumprir na face da terra. Deus chamou você para cumprir um grande chamado na face da terra. Fique com essa palavra, visão nobre. Deus lhe abençoe.